Olá, boa tarde. Dando início à palestra de hoje, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. O item 6 nos traz: não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus:
Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Está bem clara, bem nítida o entendimento dessa lição, né? Quem são os espíritos desencarnados que estão por aí? Por aí, por aqui, por ali, estão em todas as partes. Nada mais do que pessoas que já viveram, assim como nós estamos aqui encarnados, né? Espero que daqui a muitos anos a gente esteja do lado de lá também, tal qual eles hoje estão. E qual vai ser a diferença? Nenhuma. O meu pensamento, os meus sentimentos, tudo que eu sou hoje, serei amanhã. Eu não vou virar santo só porque eu morri, né? Quando a cortina se levantar para mim e eu visualizar a minha vida, não é no estalar de dedos que eu vou me transformar. Essa transformação se inicia aqui e agora, todos os dias, né? Faz parte do nosso aprendizado. E é assim, lentamente, que a gente se transforma para um ser humano melhor. Sendo assim, quando a gente partir, a gente parte com tudo que a gente tem. Então, aproveitemos nosso tempo, né, que nos resta, para nos engrandecer. A Simone tinha comentado uma situação comigo. Comece a estudar desde agora, mesmo que não goste, porque do lado de lá você vai ter que estudar também. Então, quem tem medo de escola já vai pensando aí como é que vai ser, né? Aproveitemos nosso tempo disponível aqui na Terra. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, pedir a sua bênção, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima. Que todas as lições que foram ditas e as que ainda serão proferidas logo logo possam por nós ser bem aproveitadas no nosso entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com a palavra, nosso amigo Paulo. Era noite. Os carros passavam a uma velocidade imensa. O motorista estava desatento. Sinalizou que ia para a esquerda. Já começou a fazer a manobra. Mas no último momento ele percebeu um reflexo, um sinal do outro carro que estava à sua esquerda. E ele retornou para a faixa, evitando assim o acidente. Nós também recebemos sinais. Mesmo quando estamos distraídos, nós recebemos sinais da vida, que pode ser o mau humor de um marido, a intemperança da mulher, a insônia da mulher, o comportamento dos filhos, a palavra mais enérgica do patrão. São tantos quantos sinais que vamos receber da vida, nos alertando que alguma coisa está errada, que precisamos corrigir o nosso percurso. Deus também manda para nós sinais. Ele fala na nossa consciência, nos dá estímulos para o nosso progresso. A nossa voz da consciência nos alerta quando erramos. Quando acontecem fenômenos como esse, como o do carro
que a pessoa recebe um sinal no último momento. Podemos dizer que existiu uma sincronicidade, uma sincronia, que foi estudado por um cientista, por um médico, pesquisador, Carl Gustav Jung. Ele falava que quando a gente pensa em alguém, de repente a gente recebe um telefonema. Isso é sincronicidade. Quando alguém, de repente, começa a observar números, datas, e esses números se tornam coincidentes com alguma proposta que a gente tem que resolver, alguma situação que tenhamos que lidar. Isso é sincronicidade. Sincronicidade. Então nós temos o universo conspirando ao nosso favor, nos mandando sinais. A doutrina espírita ela é mais clara, ela diz que essa coincidência significativa não é tanta coincidência assim, porque nós estamos cercados por inúmeros espíritos, e esses espíritos influenciam a gente para o bem e para o mal. Esses espíritos estão ao nosso lado vendo as nossas dificuldades e tentando nos ajudar de acordo com o nosso merecimento, porque tem pessoas que não têm o merecimento de receber ajuda, porque o que ela busca, ela dá ouvido apenas a espíritos desequilibrados. Ela tem sincronia com o mal, quando recebe o convite para uma bebida, para uma briga, para um roubo. Então, existem pessoas que estão sempre em sincronia com o mal. Mas nós, a maioria de nós, estamos aliados a bons e maus espíritos. E por isso, constantemente, estamos recebendo boas orientações e orientações que não são tão significativas para nós. O Espiritismo diz que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Ele coloca em nossas mãos a responsabilidade pelos nossos atos. Ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão pela sua própria vontade. Ninguém deve se submeter à vontade alheia. Porém, nós vivemos em um mundo de ação e reação, e somos criados desde pequenos para reagir. E instintivamente reagimos toda vez que recebemos um estímulo. Esse comportamento foi estudado por um cientista, o primeiro que pode se dizer cientista na área psicológica, Pavlov. Pavlov ele fez a pesquisa notável com os cães, condicionamento, reflexo condicionado. E a partir dessa pesquisa fantástica, ele descobriu e provou que é possível condicionar uma pessoa, além dos animais, é claro, a fazer coisas que elas não queiram. E assim, a televisão, através da propaganda, tenta nos condicionar a fazer o que a gente não quer. Mas nós somos seres racionais. E temos hoje uma ferramenta fantástica, que é o Espiritismo, que nos diz que nós temos de refletir antes de fazer. O Espiritismo, em Santo Agostinho, nos orienta. Todas as noites, antes de dormir, reflita no seu dia, vê os pontos certos e repita com certeza nos outros dias, mas veja os pontos errados do seu dia, da sua vida, para não mais fazer. Ele diz dessa forma que nós temos uma consciência, nós só fazemos aquilo que nós queremos, e se nós fazemos o errado, a culpa é nossa. Um pai encontrou o filho, ele estava sentado na beira da pista, olhando nada, mexendo no chão. E o pai percebeu que o filho estava agitado, não estava no seu comportamento normal. E aí o pai sentou do lado do filho, na sarjeta, começou a conversar, a falar sobre banalidades, sobre a comida que iriam comer. Em determinado momento, ele percebeu que tinha a oportunidade para avançar. Conversaram sobre o sentimento. A maioria de nós tem uma inibição muito grande de falar sobre o sentimento, sobre o que se passa dentro de nós, o que está nos afetando, o que está nos prejudicando. Mas a maioria de nós, em vez de falar o que está sentindo, a nossa tendência natural é agir com agressividade contra outra pessoa que não aquele que foi o fator da agressão.
A gente transfere, nós transferimos para outra pessoa as nossas mágoas. Vou dar um exemplo: o chefe briga com a gente, nós não temos força, nem moral, nem coragem de enfrentar o chefe, mas em contrapartida a gente enfrenta uma secretária, um faxineiro, leva o problema para casa, enfrenta o marido, enfrenta a mulher, porque é muito mais fácil desacatar um filho do que desacatar o chefe. É muito mais fácil chutar o cão do que reclamar com o chefe. E a gente vai transferindo para outras pessoas as nossas mágoas, sem perceber. Isso é um ato inconsciente. Mas aquela mágoa represada, ela tem que ser extravasada de alguma forma. Inconscientemente, a gente vai extravasando na outra pessoa. E quando não fazemos, vamos retendo mágoas, vamos retendo doenças, porque essas mágoas, elas se refletem na nossa vida na forma de doença. É o coração, que não cabe no nosso peito e nós não sabemos a razão, mas é aquelas mágoas que a gente foi guardando durante vários anos. É aquela voz, aquele problema de garganta que está represada, aquela voz que queria sair, aquele grito que nós queríamos dar e nunca demos. E aí vai afetando a nossa tireoide. E assim o nosso organismo físico vai armazenando as doenças. E essas doenças, em determinado momento de nossa existência, ela eclode como doença realmente. E a gente tem que tratar. E esquecemos de perguntar, mas qual foi a causa da minha doença? Existem causas físicas? Com certeza, existem causas físicas. Mas hoje a ciência já estuda as causas emocionais. Graças a um grande cientista, Freud, nós sabemos que muitos recalques, muitas paralisias, muitas gagueiras que nós temos, nada mais são do que frustrações, desequilíbrios emocionais que refletimos na nossa vida física, chegando a alguns casos mais sérios de termos cegueiras, afasias, enfim, doenças físicas relacionadas ao campo emocional. Mas voltando para aquele pai, o pai percebeu que o filho estava chateado e, ao contrário de outros pais, ele foi se aproximando, sentou na beira do asfalto com o filho e começou a conversar com ele. E em determinado momento ele questionou: mas por que você está assim? E aí o filho, sentindo a confiança do pai, sentindo que poderia desabafar, ele disse: é que os garotos aqui da rua estão me chamando de Zé Galinha. Zé Galinha? Mas por que eles estão fazendo isso? É porque eles pularam um buraco grande. E aí falaram para mim pular também, e eu não tive coragem. E como meu nome é Zé, eles passaram a me chamar de Zé Galinha. Só que acontece que eles são maiores que eu, são bem mais fortes. No esporte eu nunca não ganho, porque eles são mais ágeis, mais altos, mais fortes, eu perco sempre. Por isso eu sou o último a ser escolhido no time. E assim ele foi falando das mágoas dele. Eles são mais fortes que eu. E o pai falou: é verdade. Mas você também não precisa ficar chateado. Você não é obrigado a fazer o que eles querem. Se eles conseguem pular com facilidade, você mesmo falou, porque eles são mais altos e mais fortes do que você. Na vida, meu filho, nós temos que aprender a seguir a nossa consciência. Se você não seguir a sua consciência, você vai ser manipulado pelas pessoas, vai ser ridicularizado por elas. Você vai estar dando força para essas pessoas, quando na verdade você é dono de você mesmo. Você deve fazer o que você quer, lembrando que tudo que você fizer tem consequência. Não há nenhum ato de nossa vida, assim também explica o Espiritismo, nenhum ato de maldade que não venhamos a colher a consequência deste ato. E também não há nenhum ato de bondade que não venhamos a colher também essa consequência. Então tudo que nós fazemos de bom, a gente colhe, e tudo que a gente fizer de ruim, a gente colhe. Porém, meu filho, eu te digo uma coisa, um grande ensinamento para ti, uma coisa que é dito em todas as religiões, é dito isso em qualquer livro de autoajuda. Eu falo para você, a felicidade está na tua mão. Você não precisa ficar chateado, porque estar chateado, ficar com raiva, é escolha.
Você pode escolher reagir de maneiras diferentes. Você pode reagir à agressão recebida sendo indiferente, ou rindo da piada, embora você seja vítima, você também pode rir de si mesmo, ou pode reagir ficando nervoso. É tudo questão de escolha. Você é dono da sua personalidade, da tua vontade. E assim o pai foi orientando aquele filho, dizendo para ele, por exemplo, que o futuro não existe. Mas peraí, como é que é essa história? Sim, você não vai ser feliz amanhã, você não vai ser feliz quando ganhar na loteria, você não vai ser feliz quando mudar, conseguir um emprego, aposentar, você não vai ser feliz no futuro, porque o futuro não existe. O que existe, meu filho, é este presente, esse momento de agora que você está vivendo, que você escolhe ser feliz ou não. Se você não for feliz hoje, você não vai ser amanhã, não vai ser depois, porque a felicidade é uma questão de escolha. Ah, mas pai, eu fui feliz a semana passada, no meu aniversário. E o pai falou, sim, você foi. É a felicidade acidental. Acidentalmente acontece, de você rir de uma piada, de você gostar de um filme, de você apreciar a companhia de alguém. Mas isso é um acidente. Todo mundo tem esses acidentes. Mas isso não é a felicidade. A felicidade, meu filho, é você escolher ser feliz aonde você está, com as pessoas que você está. E preste atenção, você não vai ser feliz quando chegar no paraíso. O paraíso não tem a felicidade. Você não vai ser feliz quando você chegar na sua escola, quando você chegar no clube, se você não carregar a felicidade dentro de você. O Espiritismo nos ensina, o céu e o inferno é um estado mental. Nós podemos estar bem ou mal em qualquer lugar. Existem livros espíritas muito belos, eu vou citar mais para o lado de André Luiz, que ele narra que ele vai para regiões trevosas. Em diversos livros nós vemos comunidades de espíritos felizes, mesmo nas regiões umbralinas e trevosas, porque aqueles espíritos que lá estão levam a paz deles dentro deles. Eles estão em paz, e por estarem em paz, eles conseguem ajudar a comunidade. Eles passam 6 meses, 2 anos, vários anos em regiões trevosas, em perfeita harmonia, mesmo estando em um meio conturbado, porque o céu e o inferno nós carregamos dentro de nós. E o pai foi falando com ele e foi explicando que a felicidade é uma questão de escolha e que o futuro não existe e que não existe lugar para a felicidade. Nós temos de ser felizes onde estivermos nesse tempo presente. E o filho perguntou, e o que eu faço com meus amigos, que eles vão continuar pegando no meu pé? E aí, roubando uma experiência da minha própria vida, né? Essa é uma experiência real que aconteceu quando eu frequentava o Centro Espírita Fraternidade e Amor, né? Esse pai fictício da nossa história, ele relata um caso. Ele fala de uma senhora que chegou para ele muito nervosa, angustiada. Por que ela estava angustiada? Porque o marido dela colocava copo sujo de café em cima do sofá, em cima da mesa, e nunca colocava na pia, e nunca lavava os copos. E ela estava muito brava e nervosa e reclamava demais sobre isso. E aí ela veio falar para esse pai, desabafando, que ela vivia esse problema, e pediu conselho para ele. E aí o pai falou para ela, olha, a culpa é sua. E ela falou, mas como? Eu sou a culpada do meu marido botar o copo sujo em cima da pia, colocar o copo sujo em cima do sofá, em cima da mesa? Sim, você é a culpada. Porque quando ele coloca o copo sujo, o que você faz? Ora, eu reclamo, pego o copo, lavo e guardo no armário. E você reclama? Reclama. Por que você reclama? Ah, porque isso não pode acontecer, ele tem que mudar. Eu tenho que ensinar para ele que ele está errado. Por que você tem que ensinar? Por que nós temos que mudar as pessoas? Nós não temos o poder de mudar as pessoas. Aliás, nós temos. Mas o único jeito da gente mudar as pessoas é mudando a nós mesmos. Quando aprendermos a
mudar a nós mesmos, nós mudamos as pessoas, porque as pessoas são crianças espirituais, e por serem crianças espirituais, elas são reativas, elas reagem ao nosso comportamento, e a gente tem que pegar isso ao nosso favor. Então, por isso que nós mudamos o nosso comportamento. E esse pai falou para essa senhora: minha senhora, faça o seguinte, de hoje em diante, quando seu marido pegar o copo, beber o copo de café e colocar no lugar errado, a senhora não vai fazer absolutamente nada. Você não vai reclamar, não vai lavar e não vai guardar. Mas como não? Segue o que eu estou dizendo. Ouça esse conselho. Existem espíritos em todo lugar, e esses espíritos nos aconselham para coisas certas e coisas erradas, mas nós possuímos uma coisa chamada livre-arbítrio. Não podemos escolher seguir um conselho ou não. A maioria de nós, quando recebe um conselho, começa a racionalizar, né? Fala, vai para a direita, mas tem... E a pessoa vai colocando os mais dela e vai botando dificuldades para justificar por que não quer seguir o nosso conselho. Tudo bem, a gente dá o conselho, ele é seguido ou não de acordo com a vontade da pessoa. E acontece que essa senhora fez isso, resolveu seguir o exemplo que aquele pai de família estava dando. E ela parou de reclamar. E o marido continuou indo na cozinha, pegando café, bebendo café, colocando copo no lugar errado. Só que chegou uma hora que não tinha mais copo na casa. Ele, angustiado, não tinha coragem de reclamar, porque ele sabia que ele era o errado. E aí chegou um momento que ele teve de lavar o próprio copo para tomar uma água, para, enfim, utilizar o copo. E ela mudando o comportamento dela, depois de um certo tempo, que não foi rápido, ele também aprendeu a lavar o copo que utilizava e começou a ajudar em casa. Mas a grande questão, o que deu paz para ela foi parar de brigar. A partir do momento que ela percebeu que ela não precisa mudar ninguém, que cada um deve mudar de acordo com a própria vontade, mas que ela descobriu também que o comportamento dela afeta as pessoas, ela passou a controlar o próprio temperamento, a própria raiva. Em vez de ela ficar com raiva, ela começou a raciocinar. E a paz que há muito não tinha no lar dela começou a existir, porque ela parou de brigar por cada coisinha que ele fazia. Em vez disso, ou ela participava, colaborava das maluquices dele, ou então o ignorava e deixava que ele seguisse no caminho errado, até que ele mesmo percebesse o erro e corrigisse. A vida, senhores, na Terra é um aprendizado. A Terra é ao mesmo tempo escola, prisão e um hospital. Nós estamos aqui em tratamento, e o grande médico de todos nós somos nós mesmos. O grande professor de todos nós é Jesus. É claro, existiram outros mestres, existem outros mestres. Nós encontramos mestres em todo lugar, porque cada um de nós tem a receita perfeita para o outro agir. É fácil conseguir um conselho, porque a pessoa que está do lado de fora, ela é fácil de aconselhar. Então nós temos muitos pequenos mestres, mas o grande mestre que passou pela terra e que ainda está na terra, presidindo e governando a terra, é Jesus. E ele nos deu benditas lições que estão lá grafados nos 4 evangelistas, mas também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras mediúnicas da lavra de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier. Esses mestres estão nos dizendo a todo instante: fazei pelo outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Esse é o grande ensinamento que a gente esquece de fazer, de seguir, observar, se colocar na pele do outro e tentar ajudá-lo de acordo com a nossa capacidade, mas tentando nos colocar sempre na pele do outro, tentando agir da melhor maneira, como se nós fôssemos o outro. Na época dos senhores feudais, o senhor feudal era como se fosse um rei. Ele dominava uma região muito grande. Ele era o dono das terras, dos animais, das ferramentas.
todas as pessoas que moravam naquela terra de seguir a sua lei e as suas ordens. Nesta terra existia um professor que sofreu um acidente. Ele não podia trabalhar porque ele perdeu uma perna. E por ter perdido essa perna, ele se sentiu acolhido na casa de seu feudal, mas não queria ser inútil. Ele queria fazer alguma coisa. Por isso pediu audiência particular com o senhor feudal. E pediu: Senhor, eu não possuo capacidade de trabalhar, não posso ficar no campo arando a terra, fazendo serviço braçal mais pesado. Mas uma coisa eu tenho, como todos nós temos, eu tenho um talento. E esse meu talento é ensinar. Esse conhecimento que eu tenho, eu gostaria de passar para outros que comigo convivem aqui na terra, aqui na sua terra. E o senhor feudal coçou a cabeça e perguntou: mas o que eu vou fazer com pessoas letradas? A pessoa que sabe alguma coisa, ela começa a cobrar do governante. A partir do momento que a pessoa tem uma certa cultura, ela cobra do governante aquilo que o governante ainda não pode dar. Eu vou ter tumulto aqui na minha terra, eu vou ter anarquia aqui na minha terra. Ele falou: não, presta atenção, se o pessoal do artesanato, os artesãos, escreverem nos livros, em cadernos, as orientações de como fazem o artesanato, muitos irão ganhar, porque o conhecimento que estiver nos seus fiscais, que eu sei que o senhor tem fiscais, muito ganharão com o estudo da matemática. E assim ele foi dando, o professor, a orientação para o senhor feudal, como era importante o conhecimento. Só que o senhor feudal, como não tinha uma visão mais dilatada, ele considerava que o que ele já tinha era o suficiente. Ele falou: não quero pensar nisso agora não. O senhor se afasta, outra hora a gente volta a conversar sobre esse assunto. E assim o professor saiu muito triste, o palácio era muito grande, ele foi em direção à saída, mancando. Só que no meio do caminho ele encontrou uma senhora de idade avançada, a mãe do senhor feudal. E essa senhora veio conversar com ele e falou para ele: não podemos julgar uma pessoa por sua aparência. Será que o senhor sabe ler? Ele falou: sim, sei ler. Ah, graças a Deus. Ela botou a mão na cabeça, agradeceu a Deus. Eu estava aqui orando, pedindo ajuda, porque eu tenho uma correspondência para despachar. Aliás, eu tenho muitas cartas para despachar, mas já não consigo mais por causa da minha vista. Você sabe, a terra de onde eu vim, as mulheres são prendadas, elas aprendem a cozinhar, a tricotar, a costurar e a ler e escrever. Eu sei poesia, eu sei ler, mas eu preciso agora despachar algumas cartas, minha visão está muito fraca, eu já não consigo ficar muito tempo fixando nas letras. E o senhor feudal falou: opa, desculpe. E o professor falou: não, pois não, irei lhe atender. E aí a senhora indicou uma sala, e nessa sala ela passou a conversar com ele. Ele lia em voz alta a correspondência e ela ia orientando a ele o que era para ser respondido em cada carta. Nesta brincadeira as horas foram passando e já no finalzinho da tarde ela perguntou, primeiro elogiou: nossa, sua voz é tão bonita, será que o senhor poderia ficar um pouco mais e ler para mim? As minhas primas de outra região mandaram para mim uma encomenda, inúmeros livros, e eu gostaria que alguém lesse para mim. Normalmente quem faz isso é uma empregada minha, é uma ama minha, só que ela saiu porque teve um problema de saúde na família, ela não se encontra aqui, possivelmente vai demorar alguns dias. Será que o senhor poderia fazer um obséquio de ler para mim? O professor falou: sim, claro, pois não. E a senhora entregou para ele alguns volumes, e o professor recebeu uma pequena refeição, e começou a ler, e foi se empolgando, até dramatizando algumas histórias e poesias, vivendo aquelas letras. O livro tem esse valor inestimável, nos transporta para outro mundo. Quando pegamos um livro que nos agrada, nós vamos viajando em cada palavra.
O conhecimento é uma bênção que Deus colocou na terra, porque uma pessoa pode contar uma história hoje e essa história se tornar conhecida milhares de anos depois. E assim nós temos a Bíblia, assim nós temos o Alcorão, assim nós temos as 1001 Noites e tantas histórias que são cartas para o futuro, que qualquer pessoa em qualquer época pode pegar, ler e apreciar. E esse professor contou aquelas histórias de maneira tão magnífica que em pouco tempo todos os serviçais, todos os empregados, escravos estavam ao redor dele ouvindo aquelas histórias. A senhora também se empolgou e tinha um cravo, um pequeno piano, e começou a dedilhar e cantaram. E nesta hora o senhor feudal percebeu que alguma coisa estava acontecendo. A casa estava em silêncio, mas tinha um tumulto na área do quarto da mãe. E ele foi lá. Esse espertalhão está querendo me enganar, está querendo usar minha mãe para eu construir a escola. Sei não. Somente um tolo se deixa enganar de maneira tão vil. Eu não vou me deixar enganar de maneira tão inocente. Deu de ombros e seguiu a vida dele. O professor terminou de ler, despediu. A senhora ofereceu para ele algumas moedas. Ele falou: não, essa noite foi maravilhosa para mim. Nós temos de aproveitar esses momentos de felicidade. E para mim, valeram muito mais do que qualquer moeda que a senhora possa me dar. Agradeceu, se despediu, foi para a casa dele. Os dias foram passando, as semanas foram passando. E um mês depois, o senhor feudal chama ele de volta ao palácio. O senhor feudal estava com a cara de poucos amigos. Estava um pouco nervoso, bravo. No mês passado, o senhor esteve aqui com minha mãe. Sim, é verdade, eu estive com sua mãe. No mês passado, o senhor leu ou escreveu algumas cartas para ela. Quanto foi que o senhor cobrou para ela? Fala a verdade. Eu não cobrei nada. Não acredito. Ninguém faz nada de graça. Não, muito pelo contrário, nós temos que fazer aquilo que nos dá prazer. Para mim foi uma honra estar com sua mãe. Foi muito bom ler alguns livros que eu não conhecia. O senhor feudal coçou a cabeça, meio chateado, meio bravo, e falou: quanto o senhor quer para vir aqui todas as noites, todas as tardes, noites, para ler para minha mãe? Ela até hoje elogia o senhor, fala daquela noite que esteve, de tanta alegria, de tanta música. Ela quer o senhor de volta. Quanto o senhor quer? E ele falou: não, eu não quero absolutamente nada. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. E será uma honra para mim estar junto à sua mãe e poder ler as poesias e as histórias dos livros que ela tem. Intervalo. Então tá. Sigamos mais um pouco, depois a gente resolve o problema do banheiro. Utiliza o outro, Amanda, se for necessário. Oxe, fantasma, não tinha ninguém. Enfim, voltando aqui para a história. Então o senhor feudal perguntou para ele: o que você quer para voltar todas as tardes, noites, para ficar um pouco com minha mãe, todos os dias? Eu não quero nada. E o senhor feudal, um pouco nervoso, falou: eu não sou homem de ficar devendo nada para ninguém. Façamos o seguinte: construirei a tua escola, e assim você pode ficar em paz com seus alunos, será o seu pagamento. Mas veja só, eu não quero que você atrapalhe os homens, as pessoas adultas. Eu quero que você cuide apenas daquelas crianças que não podem trabalhar e dos velhos desocupados. O professor agradeceu: graças a Deus, louvado seja Deus, porque nas pequenas ações, as pequenas ações são sementes
para o grande progresso. Eu vou interromper agora a nossa pequena palestra, que essa historinha que eu contei para vocês, eu fiz no filme. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, tá bom? Ouviremos agora O Senhor Feudal e a Escola, de Paulo H.C. Gonçalves. A boa educação cabe em qualquer lugar. Não precisamos confrontar ninguém para realizar a nossa vontade. Tudo é uma questão de tempo, e quem souber esperar, verá realizados seus sonhos. Nos tempos antigos, os senhores feudais eram proprietários das terras, das ferramentas e dos animais. Eles eram como reis. Nada era feito sem autorização deles. Que Deus, o bondoso Pai de todos nós, esteja em vossa vida. Grandioso Senhor, agradeço por ter me acolhido após o meu acidente. Não possuo uma das pernas, por isso não posso trabalhar na lavoura. Possuo, porém, conhecimento e posso ensinar. Se o Senhor me permitir, eu peço permissão para construir uma escola em vossas terras. E o que eu ganho com isso? Aprender é perca de tempo. Eu preciso de agricultores e não poetas e nem cantores. O saber é luz segura na terra da ignorância. Quem sabe ler, sabe se comunicar. Encontra soluções para qualquer problema. Não sei não. O homem não foi feito para pensar. O homem que pensa fica revoltado. Exige do governante o que o governante não pode lhe dar. O melhor é aceitar a situação em que chegou na terra. Se nasceu servo, deverá permanecer como servo. Se nasceu na família do Senhor, foi por vontade de Deus. Que Deus seja louvado, pois Ele coloca cada um de nós no seu devido lugar. Excelência, mesmo assim eu insisto, o conhecimento dos artesãos pode ser divulgado com facilidade através dos livros. Os responsáveis pelo controle da produção só têm a ganhar com o estudo da matemática. A regulamentação por escrito ajudará na fiscalização. Quanto mais o povo conhecer as duas leis, mais fácil será governar. Volte outra hora. Neste momento não vejo a importância do conhecimento. Agradeço a vossa atenção e peço a Deus que ilumine a vossa mente. Ao sair de lá, o improvisado professor caminhou pensativo rumo a uma saída. No meio do caminho, uma senhora de idade avançada lhe perguntou: Não devemos julgar um homem por sua aparência. Por acaso o senhor sabe ler? Sim, minha senhora. A providência divina pode atrasar, mas nunca falha. Eu estava aqui angustiada e orei a Deus pedindo ajuda. Como Ele é bom! Ele me atendeu no momento que eu menos esperava. O senhor pode me ajudar com minha correspondência? Mas é claro, estou à sua disposição. A velha senhora indicou um escritório onde duas servidoras cuidavam da limpeza. Por horas, o professor leu inúmeras cartas, em voz alta, e respondeu cada uma delas de acordo com a orientação da velha senhora. A tua voz é tão bonita, disse a senhora ao cair da noite. O senhor não sabe, mas das terras onde vim, as mulheres são educadas nos afazeres domésticos, na música e na poesia. Eu sei ler, mas já não posso em função de minha idade. Acontece que minhas primas mandaram para mim um carregamento de livros e minha serva que costumava ler para mim encontra-se ausente, cuidando de um caso de saúde. Será que o senhor poderia ficar mais um pouco e ler para mim? O professor lhe respondeu: Será um prazer. Ligeira refeição foi servida e por mais algumas horas o professor leu algumas narrativas, recitou poemas e dramatizou algumas histórias ao sabor da própria imaginação. Nesta hora, mais da metade dos serviçais estava ao lado, ouvindo as narrativas e se encantando com cada história. O senhor feudal presenciou o ocorrido, mas manteve-se à distância. Ele, como a maioria de nós, julga o outro pelos próprios valores.
O tratante tenta me enganar com esta pantomima. De certo usará minha mãe para tentar me convencer a construir a escola. Mas eu não caio nessa armadilha tão simplória. Tenho assuntos mais importantes para me preocupar. O homem que se deixa levar pela emoção é presa fácil dos oportunistas. Em alta madrugada, o professor regressou ao lar. Ele estava feliz pela noite agradável, mas preocupado por não solucionar o problema. O povo necessitava aprender, mas quem tinha o poder só queria explorar e não cuidava da própria obrigação. Os dias passaram lentamente e o professor foi chamado ao palácio do senhor feudal para nova audiência. Quem repara na fisionomia de uma pessoa é incapaz de compreender as razões que a impulsionam. O senhor feudal estava com aparência severa, como de alguém que está descontente com a própria vida. No mês passado, o senhor esteve em minha casa e leu para minha mãe até tarde da noite. Sim, é verdade. Foi uma noite agradável com um pouco de poesia e música. Sua mãe está de parabéns, pois ela é uma excelente pianista. Devo acrescentar que é nas coisas simples que tiramos as nossas maiores alegrias. Na ocasião, o que o senhor pediu para minha mãe em pagamento? Eu não pedi nada. Eu não acredito. Ninguém faz nada de graça. Até hoje a minha mãe elogia o senhor e pede que eu lhe convide para outra tarde agradável. Não sei o que dizer. Acho que encontramos amigos nos mais diversos lugares. Feliz aquele que compreende esta verdade. O senhor é muito estranho. E o que o senhor quer para vir todas as tardes ler para minha mãe? Eu não quero nada. Para mim será uma honra. Eu não sou homem para ficar devendo nada para ninguém. Por isso darei ordens para o senhor construir a tua escola. Mas eu não quero confusão. Poderá dar aulas para as crianças que não estiverem trabalhando e para os velhos desocupados. Obrigado, meu senhor. É nas sementes das pequenas ações que estão escondidas as grandes realizações. Pode ir agora. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal O Contador de Histórias de Paulo H.C. Gonçalves. Você está ouvindo na Rádio Mundial de Espiritismo, o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohc.goncalves@gmail.com. Só para concluir a nossa palestra, nós estamos aqui hoje porque é o local que nós temos que estar para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Nós estamos aqui por escolha própria. Mesmo que outro tenha nos trazido, nós estamos aqui por escolha própria, porque poderíamos ter sapateado, agarrado no sofá e não saído de casa. Se viemos é porque alguém nos convenceu. Se estamos aqui, é por vontade de Deus também, porque aqui nesse instante, ou em qualquer lugar, nós recebemos o aprendizado que necessitamos. O planeta Terra é uma escola, um hospital, um presídio. É um presídio para aqueles que não querem aproveitar as oportunidades recebidas. É um hospital para todo aquele que sabe que tem doença, que sabe que tem algum problema, que precisa corrigir e que já busca corrigir. E é uma escola para aqueles que já são conscientes de que precisam fazer algo mais, que não é só recuperar a saúde, não é só recuperar o equilíbrio mental, mas também é necessário se aperfeiçoar. Então, se nós estamos aqui na Casa Maria de Nazaré e já sabemos que estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento, vamos aproveitar esta oportunidade. Uma oportunidade perdida jamais será recuperada. Isso aí eu falo muito para os meus filhos, isso eu falei agorinha há pouco para o Antônio, que quando a gente perde uma oportunidade, podemos ter outras oportunidades, tudo bem, mas perdemos o tempo, perdemos uma chance. Eu, quando estive no STM, entrei para o STM, eu trabalhei com um senhor de certa idade, o qual eu o substituiria, eu seria chefe mais cedo.
Passando 2 anos perto já da aposentadoria dele, eu pedi para sair. Eu pensei, sou novo, vou ter outras oportunidades de chefia. E pedi para ir para outro departamento na área financeira ainda, na área da contabilidade, para me aperfeiçoar, para me aprender um pouquinho mais. Me alertaram, mas se você sair, você perde a oportunidade da chefia. Eu falei, não tem problema, deixa para outro. E 2 anos e meio, eu estava lá na diretoria de finanças. A colega minha que permaneceu na sala, que se sentia incompetente para ser chefe, ela se tornou chefe. Falei, não, graças a Deus, parabéns, a minha chance vai chegar, a chance de todo mundo chega. Só que demorou quase 15 anos para me ter a segunda chance para pegar uma chefia. Eu me arrependo disso? Com certeza eu me arrependo disso, que depois de uns 5 anos que eu percebi que não tinha tantas oportunidades assim, que aí eu fui ver a besteira que eu fiz. Outras oportunidades aparecem? Sim, aparecem. Nós somos seres eternos, teremos inúmeras oportunidades na nossa vida, mas adiar uma oportunidade pode significar arruinar uma carreira, perder anos, né? Você poderia estar em um outro serviço, uma outra colocação. Se perder, no caso do namoro, a oportunidade de se declarar para a pessoa amada, outro pode chegar na frente e se declarar. E quantas vezes a pessoa fica frustrada, eu falo isso para os jovens, né? Quantas vezes a pessoa fica frustrada por não se declarar, deixar para depois, para uma outra oportunidade, e essa próxima oportunidade pode ser que não surja mais. Outras oportunidades aparecerão com outras pessoas. Na vida, nós temos de ver a nossa realidade, nós temos de ser felizes hoje, agora. Não é daqui a 5 minutos, não é quando eu chegar em casa, quando eu for assistir um filme, não é no ano que vem, quando eu for para minhas férias, não é quando eu me aposentar. A minha vida funciona agora, porque muitas pessoas irão morrer, algumas não chegam a se aposentar, algumas não chegam no ano que vem, alguns não chegam nem no dia que vem, no dia seguinte. Então nós temos de ver isso. Nosso tempo é agora, nossa hora é agora, nosso local é aqui, e fazer desse dia, esse momento, um dia especial. Espero que vocês tenham gostado demais da palestra. Eu gostei porque eu fiz, eu gosto do que eu falo, né? Sou suspeito. Só para encerrar mesmo, eu gostaria de passar de novo uma entrevista que eu fiz com Dona Elaine, que tem alguma coisa a ver com a nossa palestra de hoje. Foi questionada ela sobre a felicidade. Nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui, enfim, vocês vão ver as respostas dela e avaliem, né, o que tem por trás daqueles ensinamentos, que elas são ensinamentos de valor, tá bom? Muito obrigado a todos, vou passar o vídeo e agradeço a todos. Eu gostei muito dessa última parte aí, o Paulo relatou e a experiência dele, né? Porque tal qual aconteceu com ele, é o que acontece com a gente, se a gente deixa para amanhã. Amanhã, outro dia, o ônibus já passou, o trem já foi, né? O avião voou e a gente ficou para trás. Então, se a oportunidade bate a nossa porta, a gente tem que ser egoísta nesse sentido de querer aproveitar, de querer melhorar, né? O que não podemos é desprezar o nosso semelhante. Uma vez que a gente adquire bens, adquire conhecimentos, e que através dos bens, através do conhecimento, a gente reparte com o semelhante, aquilo que parecia ser egoísmo deixou de ser, porque a gente está repartindo, né? E uma oportunidade dessa, eu não sei precisar aqui quanto tempo a gente terá uma outra, e se terá uma outra aqui na Terra. Então, o que me chamou a atenção nesse exemplo do Paulo aí, justamente isso.
De repente, a fila está grande, a gente sabe disso, que a fila é grande para vir para cá. Há aqueles que precisam voltar e há aqueles que são impostos a voltar, né? Agora há aqueles também que não virão mais, não terão mais oportunidade, porque desprezaram o tempo, né? Perderam seus tempos, suas oportunidades, várias oportunidades. Então serão convidados a frequentar outra escola, né? Eu achei interessante isso aí. Aproveitemos nosso tempo para nos instruir, porque afinal de contas é uma das coisas que a gente leva e que ninguém pode tirar da gente, é o conhecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos em provas, agora e na hora de nossa morte. Amém.